Olhando para a cabeça do consumidor aqui, pessoal, a gente faz uma pesquisa globalmente todos os trimestres para entender, né, como esses fatores que eu acabei de colocar lá em cima sobre macroeconomia, né, comportamento inflacionário, incertezas, como é que isso impacta de fato o sentimento do consumidor, né? A gente tem uma pesquisa proprietária que chama sentimento do consumidor, a gente mede isso ao longo do tempo para entender como é que ele está se sentindo e para a gente trazer implicações para o mercado e para os nossos clientes com relação a isso, né? Essa página é bem interessante, onde ela mostra nas barrinhas a evolução do sentimento do consumidor com relação à economia brasileira e a gente até faz alguma comparação com alguns outros países. Quando você olhar para o gráfico, está vendo a barrinha mais clara são os consumidores que dizem que tem um otimismo quando ele olha para frente com relação à perspectiva econômica. A barrinha azul do meio tem um nível de incerteza e a barrinha azul de baixo tem um certo pessimismo aqui. Então, o que a gente observa aqui é que o Brasil, de fato, não tem evoluído no nível de otimismo, ele tem realmente mantido no nível de incerteza e de insegurança relativamente grande aqui dos consumidores. Mesmo quando a gente compara com países como Índia, China, México e Estados Unidos, a gente vê que o nível de otimismo do Brasil, infelizmente, está muito menor, apesar de, historicamente, o Brasil ser um país que tem sido bastante otimista com relação à economia, e isso tem mudado nos últimos anos, tá? E aí, quando a gente para perguntar para ele por que ele está com incerteza, por que ele está pessimista, o que o consumidor nos diz fundamentalmente alta de preço e inflação, parte de violência urbana, segurança pessoal, desemprego e segurança de emprego. Então, são todos fatores, né, muito relacionados com renda, com preocupação de inflação. E o mais interessante, quando a gente olha a quebra por classes sociais, ali a gente tem a quebra de classe A, B e C, a gente vê que a inflação não é uma preocupação só de quem tem renda média ou mais baixa, é uma preocupação de todos os níveis de renda, e depois esse comportamento vai se alterando, ou seja, praticamente metade dos nossos consumidores ainda continuam muito preocupados com alta de preços e inflação. Então isso, a gente eleva o nível de responsabilidade dos varejistas de garantir que a gente trabalhe com sortimento correto, percepção correta de valor, entre outros fatores que são tão relevantes, né? Quebrando e perguntando para o cliente como é que ele está vendo a renda, e aí de novo conectando com o ponto lá em cima que a gente viu que existe um aumento de renda, quando a gente pergunta para o consumidor diretamente como é que ele viu o aumento do poder de compra dele, da renda dele nos últimos meses, sim, tem uma boa parte das pessoas, especialmente em classe A, B e C, que reconhece que teve um aumento de renda, apesar de uma parte relevante da classe C, D e E reconhecer uma redução na renda. No entanto, quando você pergunta sobre os gastos domésticos, e aí acho que a história muda bastante, né? A gente vê que a percepção de aumento dos gastos domésticos ele é muito superior à percepção de aumento de renda, principalmente nas classes B, C, D e E, tá? E isso está relacionado não só, obviamente, ao custo alimentar, mas a custo de serviços, demais categorias, entretenimento e acho que outras categorias que a gente sabe muito bem que tem consumido aqui parte do poder de compra do brasileiro. E aí você chega na última coluna da direita, onde você vê que uma parte da classe mais alta conseguiu aumentar a poupança, mas a grande maioria dos consumidores que está mais concentrado na B, C, D e E, a gente teve uma redução de poupança, ou seja, a gente está vendo o poder de compra do brasileiro sendo comprimido, sendo espremido ao longo do tempo, tá? Por fim, a gente quebrou aqui para entender como é que esse brasileiro tem feito para usar e esticar esse orçamento, né? Dado que ele tem menos poupança, ele tem menos renda disponível, como é que ele tem feito para esticar esse orçamento? A gente fez uma outra pesquisa aqui com esse grupo de pessoas, onde a gente não só separou os itens entre os itens mais básicos da cesta alimentar, como os itens complementares ali da parte de limpeza, higiene, etc., com itens mais discricionários, e a gente vê que tem diversas estratégias de economia, né? Tem consumidores que compram tamanhos menores, então você pega aqui alguns exemplos de consumidores que estão fazendo, né, a redução do tamanho e quantidade. Tem outros consumidores que estão trocando para outras lojas ou lojas mais baratas. Tem parte dos consumidores que estão adiando suas compras, então, obviamente, nos essenciais você vê que o adiamento ele é muito menor, porque são coisas muito necessárias, mas aí sim existe uma compra de produto mais barato ou uma marca mais barata. Mas quando você vai para os não essenciais ou com os discricionários, a gente vê muito postergação de compra. Então, a combinação desses fatores aqui leva, evidentemente, ao que a gente chama de um efeito grande de trade-down, né? De consumidor procurar produtos mais baratos e também, acho que postergar compras e, de novo, reduzindo aqui o efeito no varejo. Fechando esse bloco do consumidor, tem uma parte que é muito interessante, que tem aparecido nessas pesquisas nos últimos 2 anos, tem uma certa dicotomia aqui, que a gente, ao mesmo tempo que a gente vê esse consumidor com um poder de compra mais apertado, a gente vê esse consumidor com
renda disponível menor, ele tem economizado em algumas categorias para realmente poder depois, o que a gente chama de esbanjar, acho que é um tema até forte para o contexto brasileiro, mas de conseguir realizar indulgência em algumas das categorias. Então a gente vê uma parte sim dos consumidores declarando que compraram produtos mais premium, declarando que compraram em lojas mais sofisticadas e evidentemente isso aqui varia muito de categoria para categoria, mas principalmente a parte de pessoal, né, higiene, beleza, parte de cuidados, a gente vê uma parte dessa renda sendo derivada para essas categorias que tem crescido bastante no Brasil, dado esse efeito de indulgência que a gente vê no comportamento do consumidor brasileiro.